A gente fala agora sobre política. O Tiago está com a gente, Tiago Valenciano, ele que é cientista político, é mestre e doutor em sociologia. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que nos acompanham novamente aqui no Ponto Com News. A gente acompanhou ontem e, na verdade, com desdobramentos ainda no final da tarde, no começo da noite, as discussões envolvendo as 10 medidas de combate à corrupção. A Câmara fez inicialmente algumas alterações nessa proposta, relatada pelo deputado Onyx Lorenzoni. E esse pacote de medidas foi para votação por volta da meia-noite, na quarta-feira, e foi aprovado por 450 votos. Acontece que depois da aprovação, a gente começou a ter a descaracterização desse projeto por meio de uma série de emendas. A Câmara mudou e mudou muito esse projeto, Tiago. Pois é, Ronaldo, essa semana, na verdade, os últimos dias do mês de novembro não foram muito bons aí pra gente, né? Depois da tragédia com o avião da equipe da Chapecoense, os repórteres que estavam lá, a gente passou por mais um baque em relação à política nacional, que foi essa descaracterização que os deputados fizeram no projeto sobre as 10 medidas da corrupção. Interessante é que os deputados vão ter que passar por exames médicos para 2018, eles vão ter que começar a ouvir melhor, porque aparentemente eles não estão ouvindo tão bem quanto deveriam ouvir. As 10 medidas sobre a corrupção tiveram apoio de pelo menos 2 milhões de pessoas no país, as pessoas assinaram, foi um projeto que rodou o país todo, tinham representantes do Ministério Público Federal encabeçando a ideia, fazendo com que a ideia passasse pela maioria dos municípios do país. E aí a gente teve a adesão nacional, as pessoas se familiarizaram com a proposta, tiveram a noção da proposta, acreditando na boa-fé dos deputados que eles iriam ouvir as pessoas, ouvir a sociedade civil organizada, ouvir quem estava disposto a colaborar com a proposta, e no final das contas a gente acabou vendo um esquartejamento das 10 medidas contra a corrupção, de combate à corrupção. Pouca coisa ficou. Uma das mais interessantes que ficou foi a questão de penalizar mais duramente o eleitor que vende seu voto. Então, quer dizer, olhando as 10 medidas por si só, a gente vê que não são somente medidas para atingir os políticos, mas também para atingir o servidor público e a sociedade como um todo. Pois é. O que me chamou a atenção, Tiago, né, foi justamente o momento em que foi votado. Porque foi votado durante a madrugada, ou seja, enquanto a nação dorme, enquanto boa parte da população dorme, e até mesmo da imprensa, né, porque a gente não tem tantos jornalistas assim mobilizados durante a madrugada para acompanhar o Congresso. Então, você tem a nação dormindo naquele momento, que você faz uma alteração tão profunda na lei, e me chamou ainda mais a atenção porque todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo, está com os olhos voltados para o que aconteceu na Colômbia, né, com o avião da delegação da Chapecoense, que tinha ali também 21 jornalistas. Quer dizer, o mundo comovido, isso de certo modo, eu tenho dito aqui no jornal, que criou uma espécie de cortina de fumaça, uma espécie de proteção à Câmara. E eles votaram isso, então, na calada da noite, todas essas mudanças que, na maioria dos casos, protege os próprios parlamentares, inclusive parlamentares investigados pela Lava Jato. Sim, Ronaldo, e a gente tem que ver que 2018 está aí, é um pulo para 2018. A hora da mudança deve ser agora. É o que eu venho comentando aqui, se é possível alterar o quadro político nacional, que faça através das eleições, mais do que necessariamente por protestos que têm o seu efeito, mas não tão quanto uma disputa eleitoral. O 2018 está aí justamente para avaliar e pesar como cada político votou em relação a isso. E a população, a gente vem defendendo isso aqui no jornal há pelo menos 2 meses, que a população está mais engajada, está mais ativa politicamente, nem que seja via rede social. E aí o interessante, Ronaldo, é que o modo como foi votado e o modo como o Senado admitiu ontem, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, quis colocar a votação, ou seja, a toca de caixa, sobre urgência, né? Aquela velha frase da urgência, né? Aquilo que você não faz em tempo hábil, quer fazer em tempo recorde, ou seja, você teve um ano inteiro para discutir isso, teve o 2016 todo para colocar isso de maneira adequada, de maneira que as pessoas pudessem serem ouvidas, já foram ouvidas anteriormente.
você tinha milhões de possibilidades para fazer com que o projeto andasse, digamos assim, de que, entre aspas, de uma maneira normal. E isso está sendo feito a toque de caixa, como quase tudo tem sido feito nos últimos dias no Brasil. Eu não consigo fazer a discussão com a sociedade, aliás, eu prefiro não fazer a discussão com a sociedade, eu tento resolver com a classe política e resolvo de qualquer maneira. Não há uma discussão prévia, não há um tempo para que as pessoas maturem o problema ou aquilo que está sendo discutido, para daí em diante a sociedade poder participar e opinar mais ativamente em relação a isso. Então, todo o modus operandi dessa semana no Congresso, definitivamente, ajuda a consolidar aquela imagem que as pessoas têm dos políticos, que não é tão boa. Ou seja, resgatar a credibilidade do político daqui para frente vai ser uma tarefa árdua. Pois é, o Congresso goza de muito pouca credibilidade junto à população, mas, Tiago, você que é um pesquisador dessa área, não nota que, apesar da população, digamos, não atribuir e não confiar no Congresso, ainda assim, quando olha para a instituição Congresso, olha com desconfiança, olha não atribuindo nenhum tipo de credibilidade, mas quando olha para o seu deputado aqui, mais de perto, não acaba criando uma identificação e às vezes sem saber no que e como se posicionou o seu deputado, o reelege em muitos casos, porque a gente observa que as práticas políticas têm se perpetuado e muitos dos nomes que estão ali no Congresso estão há muito tempo. Ronaldo, eu tenho aplicado algumas pesquisas online e eu fiz uma no mês de março desse ano, devo fazer mais uma agora no final do ano e convido a todos que participem. E a gente tem tido uma resposta grande, uma taxa de resposta alta, relativamente falando, do eleitorado sobre a participação de deputado federal e de deputado estadual. Estou com um pouco de foco nessas duas questões porque eu vejo que são os parlamentares que são os mais distantes, obviamente, da população. E aí, em março, eu coloquei a seguinte pergunta para as pessoas. O que você leva em consideração para eleger um deputado federal no seu estado? E aí, a maioria das pessoas que responderam era da região sul do país. E a maioria esmagadora disse que o critério que ele utiliza mais importante para eleger um deputado federal e um deputado estadual é a capacidade que o deputado tem de trazer recursos para a sua região. Ou seja, a articulação política de bastidor do deputado vale muito mais do que a sua tarefa primordial, que é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Então, as pessoas, por si só, elas já não estão muito preocupadas com a essência do Poder Legislativo. Então, o que elas fazem? Elas buscam aquilo que não é muito típico do Poder Legislativo, mas sim mais típico do Poder Executivo. E enxergam isso no deputado. Então, essas discussões nacionais, o parlamento, que deveria ser o protagonista das grandes discussões do país, do estado e do município, ele acaba ficando escanteado e é uma defesa que eu tenho feito ultimamente e isso se confirma quando a gente vê uma votação como essa. Quer dizer, o eleitor ele não está preocupado com o deputado dele, ele está preocupado com a capacidade que ele tem de trazer recursos para a região, ele não está preocupado com a votação que o deputado faz sobre temas importantes nacionais, e até aqueles que não são tão importantes, mas vão interferir na vida das pessoas, e isso acaba refletindo em votações como essa que a gente teve nessa semana. Quer dizer, se o político traz recurso, está sendo eficaz, só que ele não presta atenção que na hora que vai votar, por exemplo, medidas de combate à corrupção, esse político não vota, né? Não vota e sequer acaba ouvindo a sua base eleitoral, enfim, sequer acaba consultando aqueles que necessariamente colocaram ele no poder e sequer acaba consultando a população, porque a partir do momento que ele assume o mandato, ele é deputado de toda a população e não somente de uma parcela do eleitorado que foi suficiente para conduzir ele ao poder. Bom, mais um motivo para que você fique atento, né, ao seu parlamentar, fique atento ao que faz o seu parlamentar, mais do que se ele traz ou não traz recursos para a sua região. Tiago, valeu pela conversa. Semana que vem a gente volta a se falar. Obrigado, Ronaldo, e até semana que vem. Tiago Valenciano conversou com a gente para encerrar aqui mais uma edição do Ponto com News. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia, um excelente mês de dezembro que começa hoje. A gente volta amanhã às 7 horas. Até lá!